Olá, começa agora o Alba Debate. Hoje nós estaremos com dois deputados aqui que estão começando sua trajetória na Assembleia Legislativa, mas que têm vasta experiência na política. Estou aqui com Robson Almeida, do PT, e Paulo Câmara, do PSDB. Paulo Câmara tem 4 mandatos de vereador, presidente da Câmara Municipal, trabalhou na Secretaria-Geral da Presidência e vem com essa trajetória longa. Robson Almeida foi secretário de Comunicação do governo Jacques Wagner em 2 ocasiões, deputado federal, como suplente assumiu o mandato e foi chefe de gabinete da Secretaria-Geral da Presidência e do Ministério do Trabalho. Vou voltar aqui para Paulo Câmara, Robson, antes de vocês cumprimentarem os nossos telespectadores, para a gente bater um papo sobre a atividade legislativa. Paulinho, você que iniciou sua trajetória aqui esse ano tem se queixado e reivindicado uma maior participação dos próprios pares nos colegiados e na aprovação de projetos. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência e o que você traz também da Câmara Municipal de Salvador. Bom, olá Luiz, olá meu amigo Robson, amigo telespectador. É um gap que eu acho que a gente precisa melhorar aqui dentro, Luiz. Venho conversado, esse é o meu primeiro mandato, acho que é uma queixa natural da maioria dos deputados, até mais antigos, mas a cultura que eu tinha na Câmara Municipal de Salvador era uma cultura que nós, todo mês, votávamos projetos dos vereadores. Aqui, infelizmente, isso não está acontecendo. Não é porque, às vezes, depende do deputado A, deputado B. Isso tem que ter uma liderança. Eu entendo que o presidente Nelson Leal, junto com o líder Rosenberg e o líder Targino, tem que começar a pautar a casa nesse sentido. A gente não pode reunir a maioria dos deputados quando tem projeto de interesse do Executivo, que é muito importante e nós devemos fazer isso. Mas a partir do momento que se vota um projeto importante, como foi na última semana, teoricamente o plenário se esvazia porque não tem um projeto, né, que tenha a densidade maior para o Estado. E nós, deputados, a nossa produção legislativa, eu faço parte da CCJ. Toda terça-feira nós estamos ali ou rejeitando ou aprovando a média de 10 a 12 projetos. As comissões temáticas estão aí para isso. Então eu acho que a Assembleia Legislativa precisa avançar nesse quesito. O presidente Nelson Leal vem nesse sentido de querer ampliar, mas efetivamente, de concreto, nesse primeiro semestre, eu acho que a nossa produção foi muito baixa para os deputados. Nós tivemos agora um projeto do deputado Euclides, que foi de 2007. Será que precisa tramitar 12 anos um projeto de deputado? Quantos projetos do deputado Robson, o deputado Paulo Câmara e tantos deputados aqui amigos, nós temos projeto de cunho social importante, que pode alterar, pode ajudar e pode facilitar a vida das pessoas. Agora, você não reunir o nosso colegiado, né, porque não pode votar, ou teoricamente não é a cultura dessa casa votar, essa é uma crítica construtiva que eu faço hoje aqui na Assembleia. Robson, o fato de... A Assembleia ela tem uma trava, no que impede de que deputados façam projetos que onerem o Estado. E essa trava, ela acaba prejudicando a produção legislativa. Esse é um argumento utilizado com frequência, sobretudo para a bancada governista. Você acredita que uma vasta bancada governista, como a atual aqui na Assembleia Legislativa, blinda o governador de um eventual desgaste em vetar um projeto que, porventura, seja aprovado e que tenha vício de origem? E que poderia contribuir para o aumento da produtividade da casa, ainda que incorresse na... Luiz, cumprimentando você, cumprimentando o Paulo Câmara aqui, a você, telespectador. Primeiro, eu concordo com o diagnóstico feito por Paulo aqui. A produtividade é pequena. Eu tive uma experiência como deputado federal e lá votava-se terça e quarta-feira intensamente. As sessões iam às madrugadas. É óbvio que as competências do Legislativo Federal são de natureza distinta, tem inclusive mais responsabilidades. Mas eu creio que aqui não está relacionado ao Executivo a falta de produtividade da casa. Acho que Paulo também aponta uma questão fundamental. Precisamos de um colegiado que lidere essa produção, envolvendo a mesa da casa e as duas lideranças, de governo e de oposição. Nada impede que a casa organize o seu material, a sua produção e coloque na ordem do dia. A prevenção que você coloca de governo, ela se refere basicamente às questões de constitucionalidade, que tem uma comissão específica para julgar se a matéria é constitucional, ela vai ao plenário e aí fica o mérito a ser decidido. Eu apresentei, por exemplo, projetos importantes que a tramitação é muito lenta. Eu apresentei um projeto para estender a lei de anticalote
aos trabalhadores vinculados aos contratos de gestão, porque hoje é apenas os terceirizados. Apresentei outro projeto de lei com um piso salarial mínimo para os teleoperadores, o pessoal que trabalha em telemarketing. Então eu não posso esperar 12 anos, como foi a espera do deputado Euclides Fernandes. Para essas matérias virem ao plenário depende de nós, deputados. Então eu atribuo as dificuldades ao funcionamento do Legislativo, a nós, deputados, do que qualquer outro agente externo. Certo. Nesse mesmo ensejo, faltam os debates em plenário na Câmara dos Deputados em Brasília, tanto na Câmara de Vereadores, você tem um embate, um tete-a-tete, que às vezes é maior do que o daqui da Assembleia. O que a gente pode fazer aí para promover esses debates de projetos, debates de ideias, de pontos de vista em plenário, que é uma forma também, uma das atribuições dos deputados é discursar, é parlar, é falar com quem está ouvindo pela TV Alba, pelos outros meios, quem está nas galerias, né? Para o cidadão entender quais são os pontos e o que pensam os nossos deputados. E muitas vezes há uma omissão, há uma descaracterização, um deputado está falando, o outro lá embaixo não está ouvindo, isso gera algum tipo de desconforto para quem está vendo, né? O que vocês acham que pode ser feito nesse sentido de melhorar, de aperfeiçoar, de aumentar essas discussões, esses debates em plenário? Bom, acho que primeiro mudança de postura. Se você for hoje na nossa casa segunda-feira, um plenário mais morno, mas até porque os deputados estão voltando do interior, a grande maioria vai para o interior no final de semana. Então, um debate mais frio. Terça, teoricamente, é o dia da nossa votação. E quarta, teoricamente, tem um decréscimo. Tudo isso é mudança de postura, mudança de comportamento. Tem que haver liderança do processo. Não vai ser eu, o deputado Paulo Câmara, o deputado Robson, né, que vai conduzir. Isso foi colocado aqui. Se não houver uma iniciativa do presidente, falo isso que foi presidente da Câmara por 4 anos. Em 2013, a Câmara Municipal de Salvador era igualzinho o que eu acho que a Assembleia é. Era um reboque ainda do Executivo, só se votava projeto de interesse do Executivo. E nós mudamos aquela postura. Chamei o prefeito à época, Semineto, e disse: prefeito, vamos valorizar os vereadores. E assim foi feito. Valorizando, eu trouxe a temática da mulher no mês de março, que eu tentei introduzir aqui, nós não conseguimos. Quantos projetos foram aprovados da oposição? Da minha colega Ladista, da minha colega Martinha, do meu colega Suíca, do colega... Tantos projetos bons para a cidade. E quantos o prefeito vetou enormes projetos, porque entendia. Porque você sabe que o parecer jurídico, às vezes, a minha assessoria pode compreender, a da casa pode compreender. Mas é a Casa Civil e a PGE que vai dar a palavra final da constitucionalidade, se vai vetar ou não. O que não pode você trazer para essa casa, nós não podemos votar o projeto de Paulo de Robson, porque acha que é inconstitucional, quando a minha assessoria entende que deve ser, e a casa entende que deve ser. Se a PGE e a Casa Civil do governador, por um acaso, discordar, que vete, e que é legítimo. E aqui, no nosso plenário, nós vamos decidir. Então você só vai ter essa provocação entre deputados a partir do momento que você começar a colocar em plenário. Que aí eu vou discordar do projeto dele, ele vai discordar do meu, e nós vamos ter o debate. Tem o projeto meu que foi votado no CCJ, que o deputado Paulo Rogério discordou. Ele fez: Paulo, eu votei contra, mas no plenário, caso vá, eu vou votar. Paulo e é assim que deve ser. E é assim que deve ser. Sim. Porque a assessoria dele, ele entende que aquele meu projeto não deveria passar por ser inconstitucional, mesmo tendo para se escrever. A dúvida jurídica, né? Isso que faz o parlamento crescer, né? e se sobressair. Mas se não tiver uma liderança e condução desse processo, efetivamente a gente vai ter uma casa aí. Isso aqui é só complementando o que o Robson falou. Só foi votar o deputado Euclides porque ele sobrestou a pauta. Ele travou. Fora disso, a gente já está discutindo, né, de novo outros projetos que não fossem deputados. Olha, Paulo, eu creio também que a imprensa tem um papel importante. Porque quanto mais luz, né, jogar sobre o funcionamento da casa, mais pressão positiva para ela produzir. Então eu não vou ficar aqui falando de ninguém que não cabe a mim, mas eu busco estar nas comissões que eu faço parte, que eu sou membro, né, em todas as suas reuniões, procuro estar fisicamente em todas as sessões ordinárias e creio que essa é a atitude que a população espera de todos os deputados, que cumpram essas obrigações e as suas funções. Então eu acredito, se tiver conteúdo, pauta, projeto, leva ao debate, como você coloca, fica mais quente o debate, porque aí vai ser as opiniões de mérito em relação às matérias, e se houver mais cobertura da imprensa, da TV, Alba, como já é exclusiva a sua produção de conteúdo aqui da casa, mais a população vai acompanhar também. Eu quero só fazer uma diferenciação,
que é das competências dos legislativos estaduais, que não é apenas o caso da Assembleia Baiana. No nosso pacto federativo, né, as competências da União e as competências dos municípios são de demandas que atingem mais diretamente o cidadão, a população. Então, há um interesse maior do funcionamento desses espaços legislativos. A Assembleia ficou no meio, muito voltada aos serviços públicos de natureza estadual, que são poucos comparado ao conjunto. Então, há também um problema estrutural da pauta da competência das casas legislativas estaduais. Nós vamos encerrar esse primeiro bloco, que foi bem ameno, de conversas, um pouco de introdução ao que tem acontecido, um pouco de didática sobre o funcionamento da casa, e voltamos a seguir para discutir um pouco da conjuntura nacional, um pouquinho do governo Bolsonaro e também das eleições municipais. Voltamos já. Voltamos agora para o segundo bloco do Alba Debate, com os deputados Paulo Câmara e Robson Almeida. Vamos falar agora um pouco sobre o governo federal. O governo federal, este que, presidido por Jair Bolsonaro, tem dado mostras e trazido alguns assuntos que são extremamente polêmicos. O deputado Paulo Câmara está num partido que está próximo ao governo, não necessariamente dentro dele. No entanto, Paulo, o presidente Jair Bolsonaro deu algumas declarações que trazem algum tipo de constrangimento para um representante político do PSDB do Nordeste? Claro, acho que é o desconforto, né? Eu acho que a partir do momento que você radicaliza, a partir do momento que você vai para o enfrentamento de maneira desnecessária, falar por falar, para agredir ou para marcar uma posição, primeiro que não é meu comportamento pessoal. Eu não trato assim. A minha educação familiar não me permite. Eu posso discordar, né, da ideologia, eu posso discordar do método, mas jamais ser de maneira incisiva, ser de maneira raivosa, começar a criar essa divisão. Eu nunca concordei com isso, nem em 2014, nem em 2016, muito menos agora. Então, são coisas que estão sendo colocadas para a população, às vezes até para acirramento, né? Palavras desnecessárias, agredindo, né? Como foi o caso explícito do pai do AB, né? Do Santa Cruz, se eu não me engano, que não se agride família de ninguém, não se fala do pai, do filho de ninguém, você fala da pessoa. Só pode até falar de mim, Paulo Câmara, falar de minha esposa, de meu pai, de meu filho, não fale. Eu não concordo com esse procedimento. É da minha natureza, da minha formação, do meu caráter. Mas respeito a posição do presidente, mas não concordo. Então, toda vez que houver essa manifestação, né, de sempre polarizar, de agredir, né, eu serei contra. Eu não compactuo com isso. Eu acho que eu votei nele, quero registrar já no primeiro turno, disse isso antes, porque meu candidato não logrou êxito, e o que estava se apresentando eu não concordava, porque eu já conhecia o modelo, e votei como alternativa. Mas está tendo acerto, mas está tendo muito erro e tem que falar. Né? Como o caso agora da Amazônia, né? O caso mais recente agora. Você não pode querer dizer que não vai querer recurso da Amazônia. Vamos proteger a Amazônia, claro. Agora, interferência, essa maneira radicalizando, querer comparar, né? As pessoas falam, é o nosso Trump. Não, Trump é Trump, Bolsonaro é Bolsonaro. Sim. Cada um é no seu quadrado. Ele foi eleito para presidir o nosso país. Ele foi eleito para ser um estadista e governar com todos. A oposição vai estar lá, já sabe quem é a oposição. Tem que respeitar a minoria e trabalhar para ele que cada vez mais a população identifique como grande gestor, como grande líder. Isso quem diz é a população, não é microfone, não é imprensa. Você acha que é possível chegar ao final desses 4 anos Bolsonaro como um grande líder, um grande presidente? Olha, disse um ditado no futebol que pelo arriar das malas você conhece o jogador. Pelo arriar das malas de Bolsonaro ele não tem futuro como um grande estadista para estar na galeria dos bons presidentes que tiveram aqui no nosso país. Pelo contrário, ele é o mais despreparado presidente que já sentou na cadeira presidencial. São 8 meses de vergonha para o nosso país, internacionalmente. Toda vez que ele abre a boca é para agredir, para criar uma diplomacia de guerra, de joelhos a Trump, aos norte-americanos, querendo transformar o Brasil em uma colônia. Até a data de vender, de entregar a Petrobras, ele já colocou. Trump defende os Estados Unidos, defende o americano e vem saquear a nossa riqueza. Ele faz o inverso, ele entrega. Então ele, nem o nacionalismo ele carrega de retórica, e falar do ponto de vista de bagagem administrativa, de gestão, é um colapso concreto, não tem nenhum programa que você possa aplaudir, cortou investimentos na área social, a recuperação econômica aí é dolorosa, lenta, a recessão, o país não caminha.
E as relações dele com o tema corrupção que o ajudou a eleger são cada vez mais reveladoras de que a corrupção está dentro da família dele, está dentro da casa dele, envolvendo os parentes mais diretos, filhos, mulher, milicianos e a ação política para cercear os instrumentos de controle, como a Polícia Federal, recentemente, ao anunciar a substituição de dirigentes, especialmente do Rio de Janeiro, as intervenções no próprio COAF, e isso vai desmontando aquela imagem, né, de um moralismo que foi cultuado durante a campanha e elemento importante para levar a várias pessoas, inclusive meu amigo Paulinho, a embarcar nessa canoa furada chamada Jair Bolsonaro. Mas seria a hora de sair do governo, de retirar o apoio institucional do PSDB no Congresso Nacional a um governo que tem se mostrado, como os dois diagnosticaram, equivocado em diversos pontos, ou a agenda que o ministro Paulo Guedes toca é uma agenda com a qual vocês concordam e vale a pena manter o apoio em nome de de uma estabilização, de estarmos caminhando aí para a resolução dos problemas que trazem a crise econômica? Eu acho que sair do governo, primeiro é que nunca teve no governo, como você colocou. Nós apoiamos as reformas estruturantes, como a reforma da Previdência que está aí, a reforma tributária que virá, as reformas políticas, que acho que deve ser a principal, a nossa discussão, porque sem reforma política você fica tudo meio capenga. Não, acho que não é hora de desembarcar, pelo contrário, eu acho que tem que dar apoio, mas sempre marcando a posição. Né? Eu acho que toda vez que fizer alguma coisa nociva ao país, nociva à população, no sentido de divisão, no sentido de querer você jogar para a plateia, o PSDB tem que ser firme, né? Não pode titubear. E avaliar lá na frente, claro. Até porque, como você falou, nós estamos dentro do governo, nós estamos emprestando um apoio, mas esse apoio tem um limite. Enquanto ele estiver no discurso das reformas, do crescimento do país, o PSDB, dentro do nosso programa de partido, nós estaremos apoiando. A partir do momento que ele começar a se desviar, descaracterizar o discurso dele de campanha ou a postura dele, tenho certeza que o PSDB tem autonomia para poder sair. Robson, sem revanchismo, mas o Dilma sofreu um processo de impeachment com o apoio do PSDB por muito menos do que o Bolsonaro fez até hoje, né? Eu inclusive defendo o impeachment de Bolsonaro. Acho que ele já praticou crime de responsabilidade suficiente, muito menos a presidenta Dilma, comprovadamente uma mulher honesta e íntegra, foi retirada. Umas chamadas pedaladas fiscais que foram inventadas como motim para tirar o governo popular. E de lá para cá são 5 anos do Brasil realmente passando um dos seus piores momentos da história, uma recessão profunda, e eu acredito que isso vai levar o povo a ter uma reação muito forte, né, cada vez mais crescente, para pressionar o governo federal a mudar a sua agenda. Eu não concordo com essas reformas regressivas. Creio que as reformas têm que ser sempre no sentido que o povo entende. Reformar uma casa é melhorar uma casa. Reformar um carro é melhorar um carro. Não posso aceitar que uma reforma da Previdência leve a todos a se aposentar aos 65 anos de idade, que diminua o valor do benefício e que te retire da nossa economia, que irriga os municípios, quase R$1 trilhão em 10 anos. Isso sendo transferido para o mercado financeiro. Então, essa reforma da Previdência é uma tragédia que vai ampliar desigualdades sociais e eu creio que os partidos de centro, o PSDB, inclusive, não tem responsabilidade grande com esse projeto. Acho que Bolsonaro foi eleito à revelia das estruturas tradicionais da política brasileira, não tinha tempo de televisão, foi em fake news no WhatsApp, que até hoje continua existindo. Bolsonaro é uma farsa, infelizmente, nós vivemos uma tragédia no país, nós estamos com um piloto despreparado que não sabe trocar marcha, né, conduzindo o nosso destino, e ele tem que ser detido, ele tem que ser freado, porque toda vez que você fala que ele se posiciona e você tem que demarcar, isso tem que ser diário. Um dia ele fala que tem que fazer cocô dia sim, dia não, para o povo brasileiro. Repare, se cabe a um presidente da República esse tipo de comentário, as coisas assim ficam inacreditáveis. Nós temos um imbecil conduzindo esse país e que tem que ser parado imediatamente, porque ele pode levar o nosso Brasil ao despenhadeiro, ao colapso completo. Mas, por exemplo, a reforma da Previdência, o PSDB votou a favor e você defendeu. Defendo, acho que é essencial. Concorda com o diagnóstico a do bancada deputado baiana Robson? foi que prestou mais voto, né?
Nós somos, teoricamente, a bancada que faz parte do nosso grupo aqui, que é a oposição ao governo, são muito menos deputados. E a bancada, na sua grande maioria, que é a base da situação do governo, apoiou. É essencial. Você pode discordar de um ponto. Aqui o governo do Estado, Prefeitura de Salvador, o governo do Rio Grande do Sul quebrou, Minas Gerais quebrou, Rio de Janeiro quebrou. A Bahia passa dificuldade, passa e passará, e tem que ser feita. Qual é a fórmula melhor para a Bahia, qual é a fórmula melhor para São Paulo? Cada governador vai encaixar no seu processo, mas tem que ser feita. Você não pode estar tirando da fonte 00, da sua receita, recursos para estar sempre aportando na Previdência. Não vai ser uma Grécia, vai ser um Portugal, vocês apoiamos sim, né? E vamos apoiar essas reformas estruturantes, porque nós entendemos que é essencial para reoxigenar o país. Se isso não acontecer, aí sim teremos aí um país daqui a 2, 3 anos, no meu ver, é um fracasso total. Paulinho, essa conversa é a mesma lá de trás. Tínhamos que fazer reforma trabalhista, senão o país ia quebrar. E aí o que é que aconteceu? O desemprego só fez aumentar e não gerou emprego. Temos que controlar os gastos públicos com a emenda do teto, porque senão o país vai quebrar. O país continua paralisado. Temos que reformar a Previdência, e aí eu concordo com você em parte, porque o povo tem que saber a verdade. Né? Lá está se mexendo muito mais no regime geral, que não tem nada a ver com as finanças públicas. O regime geral é o INSS. O INSS não paga salário de servidor, a não ser aqueles que estejam vinculados ao Instituto Geral. O que você está falando são os regimes próprios dos estados que devem ser mexidos e ajustados. Nessa parte, eu tenho concordância com você. Eu não posso aceitar que aquele trabalhador que a vida toda contribuiu para a previdência do país, quando chega na parte mais importante da sua existência, que precisa de um salário digno para comprar o remédio, para comprar a comida, para poder se sustentar, ele não tenha condições de se aposentar. Então, acho que é uma crueldade o que está sendo feito com o trabalhador brasileiro com essa reforma, que eu espero que o Senado ainda tenha tempo, né, de fazer essas mudanças e a gente assegure uma aposentadoria digna para o nosso povo. Mas, Paulo, em 14 anos de governos petistas não foi feita uma reforma onde já se tinha um diagnóstico que era necessário fazer uma reforma. Não, foi feita a reforma, sim. A reforma positiva, abriu-se agências da Previdência em vários municípios desse país, aumentou o salário mínimo para $300, que faz com que cada trabalhador em casa que tenha 2 aposentados receba em torno de R$2.000 e tenha uma atividade econômica digna para a sua existência. Foi feita uma reforma positiva. Então, no governo foi feito. Né? Olha, como ele falou, são 5 anos aí já de quase recessão, né? Puxando 5 anos para trás. Enfim, pega o governo do PT, pega a PMDB, pega o Bolsonaro. Eu acho que a gente tem que sempre olhar para frente. Né? Passado, o tempo não é reverso. A gente não vai conseguir consertar os erros. Eu acho que o que a população espera, e o que me deixa mais angustiado hoje no meu gabinete, é receber pessoas quase que diariamente pedindo emprego. Uma pessoa proativa que tenha dignidade. Sim. A gente tem que dar dignidade às pessoas. E você só dá dignidade a uma pessoa, você ia pregando. Hoje, eu estava conversando agora no meu gabinete mais cedo, antes você tinha um pedido de emprego, às vezes de um auxiliar de limpeza, um motorista, um porteiro. Hoje está em todas as classes sociais, de A a Z. Era um gerente de banco, era um diretor de empresa, que está batendo na nossa porta. Pessoas completamente capacitadas, que não têm oportunidade porque o país está parado. Está parado. Então, vamos esquecer, olhar para trás, vamos olhar para frente. E aí, a gente consegue botar no trilho? Como é que bota para andar? Primeiro, fazendo as reformas. Primeiro, os investimentos públicos que foram retirados. Paralisaram o PAC, as obras do Brasil viraram um cemitério de obras. Porque no governos populares de Dilma e Lula, isso era fator fundamental para ativar a economia, a presença do Estado. Segundo, crédito para o povo poder consumir as linhas que foram abertas. Agora teve até uma medida, tem uma polêmica, mas eu acho positiva, que foi tentar baixar os juros de financiamento da habitação, vinculando à inflação. Tomara que isso possa injetar recursos na economia. Sem o Estado ter presença, por que a Bahia não para? Por que a Bahia está diferente do cenário nacional? Porque aqui é proporcionalmente o Estado que mais investe no Brasil, perdendo nominalmente para São Paulo, porque também não tem comparação entre o PIB de São Paulo e a arrecadação de São Paulo com a arrecadação da Bahia. Essa é a diferença. Na época da crise, nós temos que apostar que nós temos um mercado consumidor enorme no Brasil, com 200 milhões de habitantes, que precisa ser ativado e tem que investir aqui dentro do país e não vender as nossas empresas, de nacionalizar. Anunciou agora 17 privatizações. Então, a riqueza acumulada
por décadas, pelo nosso suor, pelo trabalho do nosso povo, está sendo entregue a preço de banana. Então nós não vamos sair da recessão que estamos metidos com essa agenda de reformas recessivas colocadas pelo governo federal. O deputado Robson pega um ponto interessante que é o pacote de privatizações. Como é que você avalia isso? Sou totalmente a favor. Eu acho que quanto menos empresa tiver sob o controle do governo, salvo aquelas essenciais, melhor para a economia. E eu espero que isso seja aplicado até aqui. Né? Fala-se até que o governo do estado vai vender Embasa. Eu até agora não acredito, até porque é contra o discurso. Né? Mas eu acho que aquela empresa que serve de cabide de emprego, nós estamos vendo o resultado disso aí. Né? Aquela empresa que está ali, milhões e milhões de cargos, sem nenhum tipo de operação. Quantos cargos nós temos federais aí para apadrinhamento político? De diretoria, de presidência, de assessoria, de gerente. Quantos nós podemos economizar nesse sentido? Quantas empresas realmente são essenciais à soberania nacional? O Brasil tem milhares e milhares de empresas que servem, no meu entender, como cabide de emprego. Então, quanto menos o governo e mais o empreendedor ou a iniciativa privada, eu sou a favor. Diga que ó, em 2000, quando começou esse modelo de gestão compartilhada, vou dar exemplo do governo do estado e da prefeitura. Quando se começou, os postos de saúde serem administrados por empresas privadas. Em 2000, os melhores postos de saúde eram identificados, aquele que a iniciativa privada tomando conta. Como aqui no estado, quero fazer aqui, o Hospital do Subúrbio é referência. É referência. Foi feito um modelo no governo, não sei se foi de Jacques Wagner, salvo engano, acho que é Promédica que toma conta, salvo engano, que é referência, ganhou um prêmio internacional. Então, porque a gestão, a comprometimento, né, vai no detalhe do custo, da qualidade do atendimento. Então, eu entendo que quando a iniciativa privada pode tomar conta e tem mais capacidade, né, eu acho que deve ser feito. Mas por que, que o servidor público não teria essa capacidade? Ou a organização de uma estatal não poderia render os mesmos custos e os mesmos lucros e, enfim, os mesmos propósitos do que a administração privada? Olha, eu não sou dogmático. Para mim, e eu concordo com o Paulo nesse sentido, é o resultado final do serviço público prestado ao cidadão que tem que ser levado em conta. E pode ser feito a partir de uma relação direta estatal da administração, pode ser feito com uma PPP, como é o caso do Hospital do Subúrbio, e pode ser feito também de forma privada. Então, eu acho que não é um modelo único. O que eu não posso concordar é uma privatização ampla, geral e restrita. Por que vender a Petrobras? Discordamos aí, tá vendo? Por que vender a Petrobras? Porque o Banco do Brasil é estatal e disputa com todos os players do mercado financeiro, como Itaú e Bradesco, a Caixa também. Então eu pego vários exemplos que essa tese não fica de pé, porque o público não presta e o privado presta. Não é assim. Tem empresas privadas aí envolvidas em vários problemas de prestação de serviço. Quando você vai lá no CODECON, nos órgãos de defesa do consumidor, você encontra uma lista de empresários que não cumprem suas obrigações. Então, eu acredito que a gente não pode ficar num modelo único e tem que garantir o que é fundamental e estratégico. Se tem uma empresa pública que é cabide de emprego, tem que acabar, mas não é isso a Petrobras, não é isso a Eletrobras, não é isso a Chefs, não é isso o Banco do Brasil. Então, a gente não pode generalizar como está sendo feito agora pelo governo federal. Você é a favor da privatização da Embasa? Sou contra a privatização e ela não será privatizada. Concessão, PPP? A Embasa é uma empresa superavitária, é uma empresa que dá lucro e a Embasa cumpre um papel social fundamental. Você sabe que a Embasa opera em 370 municípios baianos e apenas 20 são lucrativos. Então é com os recursos que ela aufere desses 20 sistemas lucrativos que ela subsidia outros 350. Qual é a empresa privada que faria isso? Ia faltar água lá em Xorroxó, ia faltar água em Abaré, ia faltar água no interior do estado todo. Então posso ficar tranquilo que o governo não vai fazer nenhum tipo de PPP, pelo contrário, diferente de Paulo Souto, de ACM e do grupo político que Vossa Excelência faz parte, que tentou privatizar a Embasa lá atrás e nós resistimos, nós vamos continuar defendendo a Embasa como patrimônio do povo baiano, como empresa pública de excelência. E queremos Vossa Excelência nessa luta também. Tenho certeza, tenho certeza. Mas a Embasa precisa de investimentos, né? Precisa melhorar o serviço na ponta. A Embasa, qual é o desafio? É porque ainda nós não temos o índice de cobertura de água, de fornecimento de água de 100% e nem de esgotamento sanitário. Em nenhum lugar do mundo, você viu a Inglaterra agora, teve que reestatizar serviços. Em nenhum lugar do mundo é a iniciativa privada que resolve esse serviço, tem que ter dinheiro público. Na época de Lula e Dilma tinha a OGU,
Orçamento Geral da União para investimentos em água e esgotamento sanitário. Temer fechou a torneira e Bolsonaro quebrou a torneira. Então não tem mais possibilidade nenhuma de financiamento. Então a Embasa está vivendo as dificuldades. Né? Nós voltamos, vamos encerrar o segundo bloco e voltamos logo mais para o terceiro para discutir um pouquinho sobre os municípios baianos. Ano que vem tem eleição municipal e a gente volta para esse bate-papo. Até logo. Voltamos com o Alba Debate para esse último bloco de conversa com os deputados Robinson Almeida e Paulo Câmara. Nesse bloco vamos falar um pouquinho sobre a organização das eleições municipais, né? O prefeito ACM Neto deve colocar um candidato para sucedê-lo, o seu grupo político, em tese, o apoiará, e o grupo político de Robinson deve ter ou candidatura própria ou uma pulverização de candidaturas na base. Primeiro vou começar com Robinson, para a oposição avaliar a atual gestão e as condições para disputar a eleição. O senhor acredita que o governo ACM Neto, a prefeitura, a administração do prefeito ACM Neto é positivo e que será difícil derrotar o candidato que ele colocará para sucedê-lo? Olha, eu ando muito nos bairros de Salvador, né? Tenho a minha votação aqui muito na periferia da cidade. Sou testemunha de que a população está sofrendo. Sofrendo com o desemprego, sofrendo com a falta de atenção básica de saúde, sofrendo com um transporte público precário e que a população vem a mim reclamar das questões de funcionamento aqui dos serviços públicos municipais. É óbvio que quando compara a ACM Neto com João Henrique, que foi o seu antecessor, você vai encontrar sempre uma diferença positiva. Mas a cidade sofre com os problemas que não foram priorizados, especialmente da área social, e tem a sorte de ter um apoio muito grande do governo do estado. Então o governador Rui Costa dá sequência ao que o governador Wagner já tinha feito aqui na cidade, a maior obra da história de Salvador, o metrô, que revolucionou a mobilidade urbana e tirou o que era de um problema que colocava Salvador no fim da fila, e Salvador agora é uma das cidades com maior e melhor mobilidade urbana. Agora vai estender mais 5 quilômetros de metrô até Cajazeiras e vai ter o BLT integrando um novo modal da região importante da cidade, que é o subúrbio ferroviário. Então, eu acredito que haverá um embate na cidade entre esses campos políticos, liderado pelo prefeito e liderado pelo governador, e há uma chance muito grande do grupo do governador, pelo menos as sondagens que eu tenho tido acesso, tem colocado isso, numa estratégia que eu também estou defendendo, que a gente tenha mais de um candidato da base do governo, né, e no segundo turno a gente unifique em torno daquele que passar, e todas as sondagens que eu tenho visto, quando a gente mostra esse cenário aberto, o grupo do governador Rui sai na frente, levando vantagem em relação aos candidatos do prefeito. O senhor concorda com esse diagnóstico? Cada dia é sua agonia. Olha, eu faço parte do grupo do prefeito ACM Neto. Primeiro dizer que o nosso partido, até a presente data, terá candidato. Certo. Então nós não vamos a reboque. O PSDB, na última reunião da Executiva Estadual, definiu que teria candidatura própria nas grandes cidades, inclusive Salvador. Até por questão de sobrevivência partidária. Com a nova legislação, pronto, aí acabando as coligações, candidato, o partido que não tiver o seu candidato a majoritário, teoricamente não fará vereador, não fará deputado no futuro e tende a diminuir cada vez mais. PSDB na Bahia é um partido proporcionalmente comparado nacionalmente pequeno, a gente precisa ter essa sobrevivência partidária. Então, a última reunião ficou definido candidatura própria em Salvador. Nós apoiamos o prefeito ACM Neto até 2020. Caso ele queira lançar o candidato e queira convencer o PSDB de não ter candidato, tem que apresentar uma proposta que agrade a todos. Não vai ser através de imposição, não vai ser através de dizer que é o seu melhor. Melhor por quê? O que é que ele tem diferente com relação ao candidato do PSDB? Eu sou um pré-candidato do PSDB a Salvador. Sim. Pela experiência que eu tenho nessa cidade, pela vivência que eu tenho aqui. Então, por que o candidato dele vai ser melhor do que eu? Se ele me convencer, não tem problema nenhum. O partido tira a candidatura e vamos apoiar. Ele é o líder do processo, mas não quer dizer que nós vamos a reboque dessa candidatura. Então, colocar isso aqui de maneira muito clara. Segundo, eu faço parte e ajudo, como presidente da Câmara de Salvador, nós temos hoje, por 6 vezes consecutivas, o melhor prefeito do Brasil. Aí eu discordo de A a Z com meu amigo Robson, mas ando pela cidade. Eu me considero um deputado municipal, né? Ando pela cidade, tenho minha base aqui, subúrbio, Cajazeiras, que de vez em quando eu encontro com ele lá.
e vejo que a cidade está se transformando, tá? Em vez de estruturante. Claro, quanto mais obra o governo do estado fizer, melhor para a gente. Acho que essa é a função dos governantes. Eu não elegi um governador para ser contra o prefeito, eu elegi um prefeito para estar brigando com o governador. Até porque briga de prefeito com o governo que perde a população. A gente não tem que estar fomentando essa disputa saudável, ótimo, que ganha a cidade. Claro que a gente reconhece, eu reconheço, né, os viadutos aqui da Paralela que foram feitos, né, a obra estruturante, a 29 de março, recursos federais que foram colocados e o governador teve a inteligência de poder capitalizar e poder executar. Bom para Salvador. Quanto mais obra de duplicação de obra estruturante, é bom para a nossa cidade. Né? E a população decide. E a população irá decidir. É aquela briga do ganha-ganha, né? Quem Claro, faz mais encosta. Quem ficou triste foi o interior, que ficou muitas vezes esquecido. Mas Salvador ganhou muito com essa disputa salutar. Claro que ganhou. Né? E quanto mais VLT vier, quanto mais obra, quanto mais BRT, quanto mais a cidade tiver, até porque aqui é a capital, de 3 milhões de habitantes, e tenho certeza que aproximadamente 1 milhão de pessoas passam dificuldade, né? Passam necessidade. Eu aprendi, Luiz, amigo telespectador Robson, a dar valor ao meu teto, ao meu travesseiro. Uma coisa que me marcou em 2008 foi entrar numa casa de 10 metros quadrados, onde moravam 8 pessoas. 10 metros quadrados é menor que o quarto que eu durmo, né? E a pessoa escolhia se tomava café, se almoçava ou se jantava. E ela teve a decência de me oferecer um café. Então aquilo marca. Eu tenho 2 filhos, né? Uma rua de esgoto, uma rua na beira da encosta. Né? Então eu não faço politicagem nesse tipo de ambiente. Né? Eu tenho que somar esforço com quem quer que seja, para diminuir aquela desigualdade. Porque você achar que aquela pessoa vai poder concorrer com um filho meu, né? Ou com quem quer que seja, não vai nunca. Então nós, homens públicos, temos a obrigação e o dever de trabalhar para quem? Da ponta, quem mais precisa. Né? É desumano o que acontece. Né? Como agora eu estou vivenciando no interior do estado. Andando por 30 quilômetros, 40 quilômetros de estrada de chão, você chega numa comunidade de 300, 400 famílias, você diz, meu Deus, só tenho que rezar aqui. Você olha para o lado, pedra, cascalho, areia, não tem o que comer, não tem o que plantar porque não tem chuva. Então, cabe ao governo ou à secretaria ir lá. Dá para resolver tudo? Claro que não. O estado também é um estado pobre. É o primeiro, mas é um estado pobre. Salvador é uma capital pobre ainda. E uma desigualdade social enorme. É um dado que eu sempre digo, Salvador em 1950, ela completava 450 anos com 450 mil habitantes. Salvador em 2000 já tinha aproximadamente 2 milhões de habitantes. Então em 50 anos ela cresceu 1,5 milhão de pessoas. Uma cidade completamente desordenada. Onde você olha, né, você tem uma comunidade carente, uma cidade precisando de atenção, as comeadas, os vales. Então resolver essa cidade é muito difícil. Como resolver o interior da Bahia. Agora o interior não conquista, não. Mas você vai ali, né, na região de Irecê, nos distritos menores, nos municípios menores, é de fazer pena. Você chega com o coração partido. Você vê a criança sair da casa, tudo no barro, uma poeira, e quando chove uma lama, e você não tem o que oferecer, meu amigo. E o deputado, o secretário, vai fazer o que ali? Não tem, porque você vai para chegar, são 70 quilômetros de chão. Mas moram lá 400 famílias que merecem o mesmo respeito e a mesma atenção. Mas aí o poder público tem que fazer. A grande questão da eleição é que, como resolver na ponta, você tem um processo, um sistema. Esse sistema é defendido de forma diferente por mentes diferentes e grupos políticos diferentes. Porque o seu grupo resolveria ou resolve estas questões com mais eficácia e eficiência do que o grupo de Paulo Câmara? Porque nós comprovamos que nós cuidamos de gente, cuidamos do social, diferente dos governos anteriores do presidente Lula. A tragédia ainda era muito maior. Nós conseguimos tirar o país do mapa da fome, né, da miséria absoluta, reconhecida internacionalmente. Infelizmente está voltando hoje com o governo Bolsonaro. Muitos que criticavam o Bolsa Família porque não viveram essa experiência que o deputado Paulo viveu. Sabe, uma pessoa que acorda de manhã, não ter o que comer, passando fome. E os programas de transferência de renda são importantes para manter ainda de pé essas famílias, essas pessoas. A água e a energia que chegou no campo, porque a Bahia era uma escuridão. Essa que é a verdade, o Luz para Todos levou essa infraestrutura social e várias comunidades foram atingidas por água. O Brasil continua ainda um país muito desigual, entre os maiores desiguais do mundo. A nossa herança escravagista permanece até hoje. Os pobres, especialmente os negros, que estão lá na base da pirâmide sofrendo essa brutal desigualdade. Então, governar é cuidar de gente, é cuidar de pessoas,
é mudar a dinâmica econômica do país, para isso refletir no Estado e refletir nos municípios. Por isso, boa parte desse debate foi dedicado a discutir os problemas nacionais, porque não adianta você não enfrentar a agenda de desenvolvimento e crescimento, porque os municípios não vão ter recursos para enfrentar as suas necessidades. Mas uma coisa eu quero aqui também concordar com o Paulo, acho que o PSDB tem que ter candidato, tem legitimidade, tem uma relação com o Estado e com a cidade importante, e quanto mais candidatos se apresentarem no pleito, é melhor para a disputa, para a população conhecer os projetos. Eu também coloquei a minha pré-candidatura a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores. Nós estamos discutindo até o final do ano como é que vamos combinar essa estratégia com os partidos da base. A minha opinião é que nós temos que ter mais de um candidato da base do governador Rui Costa, porque aqui temos 2 turnos, e isso também ajuda a eleger bancada de vereadores, porque os partidos, né, não terão mais possibilidade de coligação proporcional, e quem não tiver candidato a prefeito não organiza seu time, né, não tem ali a atração de lideranças que vão ver sempre nos candidatos mais competitivos uma forma, né, de viabilizar o seu sonho de se eleger vereador. Então nós estamos dispostos a apresentar um projeto para a cidade alternativo, com prioridade para a área social, e dar a contribuição pela primeira vez de forma direta na gestão de Salvador, tendo um prefeito do Partido dos Trabalhadores. Nós estamos caminhando para o encerramento desse Alba Debate, mas antes eu queria uma opinião breve dos dois sobre um assunto: unificação das eleições. Paulo Câmara, você é a favor? Olha, todo ano cai, né? Que nem aquela pergunta de vestibular, né? Vai exato. ter mudança, vai unificar, vai para 5 anos, vai para 4. Eu não consigo enxergar a curto prazo isso. Até porque a pessoa que vira deputado federal, né? Muitos querem ser prefeitos depois. Então, eu não consigo a curto prazo enxergar. Pode ser uma alternativa, pode melhorar, é extremamente cansativo. Claro que você sai de uma eleição estadual, seria 2019 discutindo 2020. Exato. Como você sempre antecipando o processo. Agora, presidente, senador, deputado federal, não sei se é a melhor fórmula. Não sei, eu tenho dúvida. Ainda não tenho a sua opinião formada. Mas o que está aí precisa ser alguma alternativa, até na nossa eleição. É distrital mista, é distrital, é lista. A gente precisa mudar essa fórmula. Como? O processo de discussão eleitoral ininterrupto, ele acaba Cansa. trazendo o debate para outros elementos que não aponta. Claro. Que é o que a gente discutiu aqui em boa parte do programa, né? Que é as pessoas que estão ali na ponta que precisam da atenção do político, do agente, do ator, do Estado. A pessoa já entra candidato, já quer a reeleição. Eu sou favorável a 5 anos de mandato sem reeleição. Do Executivo. Do Executivo. Agora, e unificaria tudo? E a gente unificar em uma eleição, viver essa experiência no Brasil, porque o custo de uma eleição é muito alto. Agora nós aprovamos de forma correta o financiamento público, porque acho que era uma deformação da democracia brasileira você ter dinheiro privado de empresas financiando quem se elege e quem não se elege. Acho que essa é uma conquista. Muitos setores não entendem, porque vem um discurso fácil de que está tirando dinheiro da saúde, da segurança, mas a democracia em qualquer lugar do mundo tem um custo que é bancado pela sociedade para um regime, um modelo que não é perfeito, mas é o melhor que já se inventaram até hoje para poder a gente conviver. Então, racionaliza esse custo quando você unifica e você amplia os mandatos e impede a reeleição. Porque a reeleição carrega um vício também, que é o vício de quem senta na cadeira e organiza um projeto de continuidade do poder, né, que muitas vezes substitui o projeto de interesse da cidade, do Estado, do Brasil. Bolsonaro agora está encantado com a cadeira, já defenestrou Moro, botou Moro para escanteio e disse que vai ser candidato à reeleição. Isso é se ele conseguir chegar até o final desse seu primeiro mandato. Mas já está contaminado, então ele já faz, não é gestão, não faz governo, ele já está em campanha para a reeleição. Então é isso que tem que mudar no Brasil para a gente ter uma estabilidade política na nossa democracia melhor. Vamos para as considerações finais. Paulo Câmara, gostaria de agradecer a presença do deputado aqui, que o senhor falasse um pouquinho para a gente do que espera aí desse segundo semestre na Assembleia Legislativa. Para agradecer a você, Luiz, o bate-papo aqui, fraternal, meu amigo Robson, a você, telespectador, pela paciência de estar nos assistindo. Primeiro, mostrar essa casa proativa. Esse é meu desejo, né? Eu sinto muito essa deficiência quando eu comparo com a Câmara Municipal.
né? E não depende de ninguém, depende só dos deputados. Quanto mais a casa estiver proativa, quanto mais produtividade e projetos interessantes, projetos que venham mudar a vida das pessoas, ganha a casa. E essa casa ainda é vista hoje, aos olhos da população, aos olhos de quem vê lá, você tem uma estrutura enorme, mas você não faz nada. Você não produz nada. É assim que hoje as pessoas me abordam. Claro, o problema na ponta é do vereador, tá lá, a prefeitura, o dia a dia, o buraco, a luz, mas nós temos que produzir. E a gente só muda a nossa imagem quando a gente começar efetivamente a trabalhar aqui inteiramente. A produzir nas comissões, a produzir em plenário. Deixar de ser um plenário ali para eu falar do interior, da visita que eu fiz no final de semana, do que eu fui em Cajazeiras na sexta-feira. Claro, isso faz parte do trabalho? Claro que faz. Mas acho que legislar é o mais importante. Então, eu sou persistente, eu vou voltar a falar com o presidente Nelson Leal, pedir de novo ao líder Rosenberg, ao líder Targino, para que se encontre uma fórmula de começar a pautar essa casa mensalmente com projetos de deputados. Seja 3, seja 4, seja 5, que se você criar essa cultura positiva, aí a gente não sai mais, aí você bota efetivamente elevar o nível dessa casa. Agradeço também ao deputado Robson Almeida e os microfones estão abertos aí para que você faça suas considerações finais. Olha, eu quero agradecer também a você que nos acompanhou durante esse debate, esse nosso bate-papo aqui, a Luiz Fernando que conduziu, a Paulo, um deputado também muito atuante, sempre presente e interessado com os problemas da casa. E desejar a vocês todos uma mensagem de esperança. Né? Esse país tem jeito, nós estamos passando por uma tempestade, né? O que está acontecendo tem que ser parado, tem que dar um basta nessa situação, porque as pessoas precisam de oportunidade, precisam de emprego, precisam seguir a sua vida e a gente sofre todos os reflexos aqui quando o Brasil não está no seu trilho correto. Da nossa parte, vamos continuar o nosso trabalho aqui, buscando apresentar projetos de leis, iniciativa legislativa. Eu sou um deputado da base, continuarei defendendo o governador Rui Costa, levando serviços e obras para o interior do estado, para os municípios, que é parte também da minha atuação, e vou ter meu posicionamento político aqui de oposição ao governo federal, enquanto ele mantiver esse caminho de destruição no Brasil. Obrigado a todos aí pela atenção. Agradeço você que nos acompanhou. Até a próxima.